No vídeo de hoje eu vou tratar sobre o desconto de holding e sobre como calcular ele. Eu vou utilizar principalmente a Simpar como exemplo. A Simpar é uma holding que controla a Movida, a JSL e a Vamos. E o conceito de holding é basicamente uma empresa controladora. Ela não tem uma atividade fim, ela basicamente é uma gestora de recursos que detém a maior parte das ações, geralmente alguma empresa, e com esses proventos que vêm das suas controladas, ela utiliza para investir em outros negócios ou para distribuir para os acionistas. E basicamente a pergunta desse vídeo é: comprar a Simpar é mais barato do que comprar separadamente cada um dos seus pares dentro dela? Quanto que esse desconto da Simpar frente às empresas dentro do portfólio? Porque no mercado se sabe que geralmente uma holding é negociada com desconto. E a Itaúsa, por exemplo, ela tem uma página específica para tratar do desconto de holding dela. A Simpar não tem uma página como essa, fica até uma dica aí para rir. Mas basicamente a Itaúsa, que é a controladora do Itaú, ela demonstra quais são as participações na carteira dela e no final chega um relatório de que existe um desconto de holding de 20%, em que comprar individualmente cada uma dessas empresas sairia mais caro do que comprar em si a Itaúsa. Lógico, respeitadas as devidas proporções dentro da carteira da Itaúsa, que esse cálculo é feito de forma em média ponderada. Mas o que interessa pra gente aqui é a justificativa da Itaúsa do porquê que existe um desconto de holding e quando ele existe, porque basicamente esse texto aqui é universal. Todas as holdings que eu conheço que são listadas em bolsa, elas são negociadas com desconto e no geral essa justificativa que a Itaúsa vai dar serve para todas, pelo menos das que eu conheço, das que eu já analisei. E basicamente vamos ler essa página fazendo um paralelo de como se essa página fosse da Simpar. Então, a Simpar é uma sociedade de participações, holding, que tem sob gestão um portfólio de empresas que atuam em diferentes segmentos. E basicamente, as principais investidas da Simpar são, e a gente veria aqui, que a principal posição é o Grupo Vamos, a segunda maior é a Movida, depois JSL, depois a Automob e depois empresas menores, basicamente. E o desconto é um indicador resultante da diferença de valor de mercado da holding, da Simpar, e a somatória do valor das suas participações detidas nas empresas investidas. Então, basicamente, comprando seria como se você comprando a Simpar pagasse menos por cada açãozinha que é subsidiária do que comprando essas açõezinhas de forma individual. Então, se acontecer isso é porque existe um desconto de holding. E esse desconto ele é justificável porque existem despesas, por exemplo, de manutenção da holding, existem impostos incidentes sobre uma fração dos proventos recebidos, o que seria uma espécie de ineficiência fiscal, e também existe uma avaliação de risco distinta, porque, por exemplo, se considera ser menos arriscado investir diretamente no Itaú do que ainda passar os proventos do Itaú para a Itaúsa e a Itaúsa fazer a gestão desses recursos. Que até é um caso emblemático de que o Barsi disse que estava desinvestindo em Itaúsa por causa de uma má alocação de recursos, em que a holding estaria direcionando recursos para investimentos pouco rentáveis. E até fez uma brincadeira em um momento dizendo que a Itaúsa estava investindo em chinelinho, em, sei lá, sandalinha, que se referenciava ao investimento na Alpagartas, que até então se demonstrou um prejuízo ou pouco rentável que seja. Mas vamos ao que interessa, vamos de fato ao desconto de holding da Simpar, que é o ponto central do vídeo. E aqui é um cálculo antigo, para demonstrar para vocês, ele está desatualizado, que é da Nord. Então, utilizar ele primeiro como base, que ele explica que um desconto de holding se constata a partir do momento que você pode somar o valor de mercado da participação em empresas listadas, depois você pode subtrair pela dívida líquida da holding, depois você somaria com o patrimônio líquido das não listadas, e esse aqui é um ponto ainda subjetivo, porque meramente, enquanto aqui nas listadas você tem um valor em tela o tempo todo, uma precificação de mercado em tela o tempo todo, então você pode usar o valor de mercado da ação que está de fato ali listada e está sendo precificada a todo momento. Só que das não listadas, que é nesse caso aqui, você não consegue saber de fato qual é a precificação de mercado porque ela não está sendo ofertada, não tem um leilão diário. Então, para mitigar riscos, tende-se a se considerar apenas o patrimônio líquido, porque geralmente a empresa vale pelo menos o seu patrimônio. Lógico que existem exceções na bolsa, empresas são negociadas às vezes abaixo do valor patrimonial, outras acima, mas para tirar a subjetividade, tenta colocar sempre um patrimônio líquido, que é o que costuma acontecer. Então, pode ser que a Automóvel, que é uma das empresas não listadas, tenha um IPO daqui a 1, 2, 3 anos e que ela valha mais do que o seu patrimônio líquido meramente, ou menos, mas provavelmente se valer menos não vai ter IPO. Mas basicamente acaba sendo um ponto subjetivo, mas também vale ressaltar que a parte de não listadas dentro do patrimônio da holding, aqui nesse caso é pequeno. Mas então, resumindo, a gente vai pegar a participação em empresas listadas, que é a parte mais significativa, vai subtrair pela dívida líquida da holding, vai somar com o patrimônio líquido das não listadas, e aí a gente vai ter a soma das partes, quanto que vale por si só o que está dentro da holding Simpar.
Mas aí para descobrir o desconto a gente pegaria o valor de mercado atual da Simpar e a partir dessa diferença entre a soma das partes e o valor de mercado a gente constataria certo nível de desconto. Então pegando essa fórmula a gente consegue jogar na calculadora e aqui eu já preenchi com os valores atualizados. Então basicamente esse primeiro grupo são as 3 empresas listadas e eu vou tirar a participação da Simpar nelas. Esse segundo é a dívida líquida da Simpar. Esse terceiro é o valor do patrimônio das empresas não listadas. E esse último é o valor de mercado atualizado da Simpar. E na prática o cálculo é muito simples. Basicamente a Simpar possui 60% da Vamos, e esse aqui é o valor de mercado da Vamos, em bilhões. Ela possui 65% da Movida, e a Movida vale 3,8 bi. Ela possui 72% da JSL, e a JSL vale 3,1 bi no mercado. E basicamente esse aqui é a dívida líquida da Simpar, e a gente encontra aqui no relatório de informações trimestrais, na página 19. E esse 3,839 bi que eu preenchi na calculadora, basicamente. E esse 1,84 bi é o valor do patrimônio das empresas não listadas, e a gente encontra na página 75, somando todas as empresas, exceto a Vamos, a JSL e a Movida, a gente vai chegar nesse valor. São várias empresinhas pequenininhas, mas a mais significativa está aqui em Original Holding, que é a Automob. Então, tirando a Automob e as 3 principais, basicamente sobra pouquíssimo patrimônio. Então, grande parte do que eu preenchi ali acaba sendo da Automob, das não listadas. Então, a gente chega nesse ponto da calculadora. E subtraindo pelo valor de mercado atual, então você paga 7,1 bi na Movida, mas dentro dela tem isso tudo de patrimônio, sobra 1,71 bi. Então, acaba sendo o desconto que você recebe. E proporcionalmente, sabendo que a Movida vale isso, e ela tem todo isso de patrimônio, que se a gente reduzir o montante que ela vale, a gente vai saber que esse montante de patrimônio dentro dela representa 8,81 bi. Então a gente consegue colocar uma relação de pegar esse montante e dividir pelo quanto que ela vale. Ela vale 7,101 dividido por 8, a gente chega na conclusão de que ela está com desconto de 19,5%. Basicamente, isso está dentro do que é a média histórica. A gente teve um ponto atípico nesses últimos 3, 4 trimestres, em que subiu muito acima de 20%, 25%, mas costuma ter esse desconto de holding 20%, 25%, e é normal de diversas holdings listadas na bolsa, inclusive a Itaúsa, que aqui a gente tinha visto um desconto de 20% também. O mercado precifica 20% geralmente como um desconto médio de holdings, mas nesse caso aqui a gente acaba vendo um desconto um pouco maior em cima da Simpar. Então esse é o ponto que o investidor decide, se ele prefere realmente fazer o stock picking das empresas separadas ou de fato a que ponto vale um desconto de holding. E aqui também vale destacar que o desconto de holding da Simpar foi um pouco em vão nesse ponto, porque agora ela convergiu para a normalidade, o que era 41% agora está de volta em 25%, mas os papéis da Simpar não subiram tanto. Isso acontece porque grande parte desse gap, desse valor que a Simpar estava com um super desconto, é porque dentro da carteira a posição mais relevante é da Vamos. Hoje a Vamos representa 6,16 bi de valor de mercado dentro da Simpar, enquanto a Movida vale 2 e alguma coisa, e a JCL também 2 e pouco bi. Então, nesse ponto, a Vamos já vale muito mais do que a média. E aqui ela estava muito mais elevada, mas agora ela já convergiu para uma queda bem significativa. Desse ponto aqui, em que a distância era muito grande, por exemplo, a Vamos já tem uma queda de quase 40%. Diz muito mais sobre uma queda de um ativo dentro da carteira do que simplesmente uma alta na Simpar. Então, você não teria surfado uma alta por causa do desconto em si, mas provavelmente você teria uma perda menor por causa daquele desconto excessivo. Porque se você tivesse comprado Vamos, seu downside era muito maior. Você se protegeu um pouco comprando a Simpar ao invés de comprar Vamos, porque nesse ponto o desconto era bem significativo. Então, para quem gosta de investir em Movida, em JSL, talvez olhar para a Simpar e ver, porra, vou aproveitar com desconto. Talvez não seja uma grande oportunidade. Mas para quem estava olhando para a Vamos, de fato, aqui, muito distanciada da Simpar, sendo que a Vamos vale muito dentro do portfólio, talvez faria sentido, que grande parte do desconto estava sendo, sim, referenciado a Vamos. Né? Mas esse é o ponto do vídeo. E eu acho que é importante mesmo explicar esse contexto antes de chegar no cálculo em si, porque o cálculo em si, no Google, você chega na resposta quase que imediato. Mas é importante ver cada ponto para que se chegue nessa conclusão. Acho que, de todo modo, aí no vídeo vai ter uma legenda, eu sempre coloco exatamente
Para quem não quer ouvir uma introdução, chegue direto ao cálculo. Vai ter a legenda no vídeo, então acaba sendo disponível isso. Mas por hoje eu encerro aqui e vou nessa. Obrigado pela atenção, valeu.